Pronto, mais um podcast edificando e eu estou com um convidado aqui muito especial, presbítero Ailton Carlos Sardinha, casado com Gessilda Aparecida da Cruz Sardinha, filho Ailton César Sardinha. Profissão motorista, congrega na Igreja Assembleia Cristã, situada na Rua da Tecelã 210, José Almeto 1. Irmão Carlinhos, presbítero Carlinhos, é um prazer tê-lo aqui no podcast Edificando Vidas. Me sinto muito honrado de ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço esse convite, né, maravilhoso de poder estar aqui participando e contando meu testemunho de vida. Sei que muitas pessoas vão estar assistindo e muitas pessoas me conhecem e sabem do que eu vou falar aqui. São coisas reais que aconteceu com minha vida mesmo, e falar para essas pessoas a mudança que eu tive quando eu encontrei o meu Senhor Jesus Cristo. Pronto. Irmão Carlinhos, então você não nasce no berço evangélico, é isso? É isso, não. Então você não vem de um berço evangélico, ele se converte no decorrer da caminhada. Você veio de uma família católica? Como que funciona isso? Praticamente sim, né? A minha mãe, ela não era evangélica, minha mãe ainda tinha aquele segmento de acender vela, naqueles dias de santo, dia de finado, de ir em lugares que havia santos, essas coiseiras, tudo que o catolicismo, né, atraiu antigamente os povos, né, que são as imagens, né, os rituais de festas, né, pagãs, né? Então, quer dizer, não vim de um berço evangélico. Uhum. E aí a sua mãe, como você disse, vocês são quantos irmãos? Na realidade, minha mãe teve 2 casamentos, né? Que foi um com o primeiro marido dela e o segundo com meu pai, que não foi bem um casamento. Se ajuntaram, se amaziaram lá. Aí nasceu eu, minha irmã Adriana e minha irmã Ana Paula. E do primeiro casamento dela são 4, né? São a Dalva, a Ana, a Zilda e o Luiz. Então, no total? No total, acho que dá 7 filhos, né? 7. E mais um, que é o meu irmão Livaldo. São 8, né? Esse daí? Esse adotado, não? Não, esse filho é filho mesmo dela também, que depois que ela separou, né? Ela teve um caso com uma pessoa e acabou depois que ela conheceu meu pai. Entendi. E aí, nesse período, Carlinhos, você, então, não tinha uma religião, como se diz, né? Não, porque a gente foi criado, né, só pela minha mãe, porque meu pai abandonou. Então, havia muitas dificuldades. Na época, ela tinha que trabalhar, tinha pessoas que levavam nós para a escola para poder trabalhar. Trabalhava no corte de cana, então saía no escuro e voltava no escuro. Então, quer dizer, praticamente nós estudava lá no colégio da Irmandiva, lá na USAF, né, conhecido como USAF. Então, ali a gente chegava ali por volta das 7 horas da manhã, estudava ali, dali ia para a escola, que era o SESI antigamente, que hoje não é mais o SESI, que era ali na Vila Santo Antônio mesmo. E depois da aula retornava para o USAF de novo, para sair dali 5 horas da tarde, que nós retornava para casa. Então, essa corrida. Era essa corrida, até os 8 anos de idade, depois que nós mudamos aqui para o José Almeto. Tá. Aí você começa a trabalhar quando? Eu comecei a trabalhar cedo. De menor? De menor. Eu comecei a trabalhar, hoje não se pode mais, mas eu com 9 anos ia ajudar minha mãe na roça. Aí, depois, com acho que 11 ou 12 anos, eu fui engraxate na praça, na época dos engraxates ainda. Ali que eu comecei a aprender a ter dinheiro, mexer com dinheiro, ter responsabilidade, porque era só minha mãe. Eu era o filho único casamento. Ali que trabalhava ali E aí você ajudava na casa? Sempre ajudei. Eu sou daquela época ainda que a gente pegava o pagamento, isso eu nunca esqueço. Às vezes até conto para os mais velhos, que hoje eu vejo os jovens aí que vem vindo, essa geração aí, que a geração dos incomodados, que o dinheiro que pega não pensa na mãe, nem na casa, e nada. Eu não. Eu fazia safra na usina,
Porque aquela época era safra e contratinho. Eu fazia safra toda semana que a gente pegava o dinheiro. Eu era de menor, eu só assinava o cheque lá, mas a mãe ficava esperando na porta da casa para pegar o dinheiro. Então você trabalhava e o dinheiro ia tudo para a mãe. Tudo para a mãe, Igual hoje, então, você tá falando. Que não é fácil, não. Hoje o filho trabalha, se ele pega 2.000, ele dá 200 conto e quer comer carne o mês inteiro. Não, se der, né? Se der. Na minha época, não. Minha mãe optava. Mãe, eu quero, então, se você for, só que e a semana, como vai fazer? Né? Então, era tudo detalhadinho, sempre foi isso daí até eu casar. Eu lembro até hoje que quando eu casei, fiquei 10 dias ainda morando com a minha mãe antes de eu casar. Depois, quando eu fui sair, que eu fui morar com a minha esposa hoje, que é a Gessilda, eu tive que pagar os 15 dias que eu fiquei dentro de casa. Não acredito. Minha mãe foi uma pessoa, por isso que eu agradeço por isso. Se tornou um homem que é. Eu agradeço tive alguns percursos na vida, mas aí foi falha minha. Mas a mãe não tem nada. Não, rapaz... Dignidade, nossa, sempre. Trabalhar, tinha que trabalhar mesmo. Ela sempre queria que a gente estudava, mas eu era meio vagabundão, não gostava. O pouquinho que eu estudei, aprendi bastante, que nem eu sempre falo. Hoje a 4ª série que eu tive, tem pessoas de 8ª série aí que não sabe. Sinceramente não sabe. Então, quer dizer, no meu tempo foi um tempo, só que era um tempo gostoso, né? Um tempo que você respeitava pai e mãe. Né? Hoje eu vejo as pessoas falar com seus pais e suas mães que... Não parece ser parente. Se eu falasse o que eu vejo pessoas falar com a mãe hoje, eu falava pra você, minha mãe cortava eu no facão, rapaz... Na corrente. Nossa, misericórdia. E minha mãe tinha um detalhe, ela gostava de bater na gente assim, ela esperava você entrar pra dentro, ou que você entrar pra tomar o banho. Nossa, aí sim. Que era a cinta. E ela batia, depois vinha passar essa armorinha para agradar. Eu bati porque você não queria bater no C. Não, mas sempre foi assim, mas sempre de rir, sempre muito disciplinada. Porque ela era pai e mãe, né? Eu não tive pai. Não tive pai. E eu costumo dizer assim, Carlinhos, por exemplo, a pessoa fala assim, não, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Meu filho vai ter isso, isso e aquilo. Mas você não entende que você passou, você é o que é porque você passou. Você passou, Agora você não quer que seu filho passe? O que ele vai ser? E que tal um detalhe, é que hoje eu vejo, né, eu tenho um filho também e graças a Deus, agradeço a Deus mesmo por sempre ter aquele ditado, né, tal pai, tal filho, né, filho de peixe, peixinho é, mas só que na minha vida... foi diferente, porque eu fui usuário de droga, meu filho não. Ai, tá vendo? Meu filho começou que nem eu cedo também, aos 14 anos. Muitas pessoas não dão importância para ele. Vai lá, mas não é. É que às vezes muitos filhos que vão na ida, eles vão lá, eles não querem ser disciplinados, eles não querem ter horário, eles querem chegar a hora que eles querem. Não, meu filho, minha esposa sempre pegou no pé, não, você vai. Até hoje ele brinca com ela, a mãe fez eu trabalhar cedo. Mas eu sempre falo para ele, mas é hoje que você vê o fruto que você tem. Você começou a aprender a mexer com o dinheiro cedo, dar valor pelo trabalho, entendendo? E ele também, a disciplina dentro de casa, ele recebia o pagamentinho dele até uma certa idade da ida, que ele foi pegando os 14, 15, era a mãe dele que controlava o dinheirinho dele. Depois que ele já pegou uma certa idade, então, quer dizer, aí... ele dava o que ele tinha que pagar, aquelas coisinhas dele, as coisinhas que ele quisesse, um tênis, ele já tinha o dinheiro para comprar. Ele passou... só dele não deu... É como se diz, não tá gastando com ele se autossustentando. Para mim tava bom demais. Não, entendeu? Tava ótimo, porque hoje o que eu vejo por aí eu tenho dó do que eu vejo. Eu sempre falo para minha esposa, olha... é complicado, você vê Carlinhos, mas aí é a geração que tá vindo ou são os pais que estão deixando de corrigir? Meu ponto de vista, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a geração é aquele velho ditado,
se acomodando. E os pais foi deixando também aquele comodismo. Você vê, aí as leis também começam a entrar na família, no lar. De que forma? A menor não pode trabalhar. Eu registrei minha carteira aos 14 anos. Só que até eu chegar com 14, dos 8 até os 14, eu trabalhava com a minha mãe, ia para o algodão, colhia algodão, ajudar na laranja, colheita de café. Quantos cafés que eu não colhia aqui na usina Palmeira para os Roberto Baggio? Era moleque, você tá entendendo? Aí aos 14 anos, registrei minha carteira. Primeiro registro da minha carteira oficial foi no Morgado, você tá entendendo? Restaurante Morgado. O Morgado no centro. Ali foi o primeiro registro meu. Morgadinho ali, primeiro registro meu foi ali como comi. Aí depois dali passei por Sempre, que era uma empreiteira que era da usina. Rapaz, a gente queimava paia, leirava paia. Foi ali que eu comecei. Mas ali trabalhava, Carlinhos. Nossa, mas só que era um... Só que vinha o dinheiro, vinha, né? Você pegava o pagamento toda semana, aí acabava aquele contrato de 6 meses, você recebia, como nós trabalhávamos no Campo Alto, que era agrícola, então você recebia aquele pagamento de 6 meses, você recebia aquelas horas tudo, e já continuava trabalhando, quer dizer, o dinheiro você nem já dava para a mãe, e na outra semana já tinha pagamento, você ficava uma semana só em casa, só que na semana que você ficava em casa, você já assinava o contrato, na outra você já tinha dinheiro. Então, quer dizer, não parava, então, quer dizer... você via hoje eu vejo pessoas de 50 anos da minha idade, às vezes a gente trabalha até junto hoje, muitas pessoas, como é o caso do irmão do seu pai, o Ricardo Manzola, pergunta para ele, nós trabalhamos junto, nossa, era muito maravilhoso, né? Então você chegava, dava o pagamentinho para a mãe fazia a compra ali. E aquela época era só cheque, né? Cheque. Senão a gente esperava a mãe no mercado trocar o chequinho, né? Comprou pra mim? Então, mas eu não comprei porque não deu. Então aí você ficava triste, vai fazer o quê? Segunda-feira, vamos lá de novo para esperar o sábado para receber o pagamentinho. Mas era assim, feliz, né, Carlinhos? Era diferente, né? Era diferente de hoje, que o que a gente vê aí, a criação. Um pouco que eu falo, o Estado, as leis governamentais tentando empunhar regras familiares. A criança não pode... Hoje é adolescente, não pode trabalhar. Só que o adolescente pode matar, o adolescente pode roubar, o adolescente pode isso, o adolescente pode aquilo. Trabalhar ele não pode. Então aí fica difícil. Um pai de família, às vezes sair do seu lar para trabalhar, buscar serviço, e 3, 4 filhos na idade de trabalhar com seus 17, 16 anos, está dentro de casa. Um pai de família, às vezes, que é salariado, ganha R$ 1.300 por mês. Tá entendendo? Como que toca? Aí o que acontece? Aí começa a desavença, desacato. Aí o filho pede isso, o pai não tem como dar. Não é que ele não quer dar, às vezes ele quer, mas ele não tem. Tem condições. Por quê? E se essa criança de 16 anos estivesse fazendo uns projetos, que se falam muitos em projetos, naquela época minha, o que era o projeto? Era Guardinha Mirim, Engraxate, esses eram os projetos. E você trabalhar. Entendendo? Os adolescentes, né? Os adolescentes, com 14 anos, você trabalha. Você vê, eu registrei com 14 anos na minha carteira. Eu tenho registro, tem como comprovar isso. Exatamente. Entendendo? Hoje esse Oliveira e Dona Olga Morgado, hoje já está morto, mas foram os primeiros patrões meus. Que benção, Carlinhos. Aí sim. Aí, então, você tá nessa época aí maravilhosa com os pais, trabalhando bonitinho. E aí, quando o evangelho entrou na sua vida? Ele entrou na minha vida, acho que eu já era casado, já, né? Já estava, acho que uns 22 a 23 anos, quando a irmã Dalva... A pastora, a irmã Dalva, a pastora, começou a... Ela tinha muita amizade com a irmã Benedita, né? A irmã Benedita, então a minha mãe... com a irmã Benedita eram muito amigas, foram criados, moravam juntos, né? A Tinha ajudou a cuidar de nós também, de mim, e das minhas irmãs. Então, quer dizer, havia um relacionamento muito de irmã para irmã mesmo, entendeu? Um na casa do outro, um ajudava o outro. E aí, através da Tinha, acho que... Sua mãe chegou? Chegou, conectou, vamos fazer um culto na casa da Cleide e tal, e... Foi ali, foi indo, mas eu demorei um pouquinho ainda para... Né? Mas você ia ou você não participava? Não, esse culto era em casa, né? Esse culto você participava? A irmã fazia culto em casa.
tinha 22 anos, era casado, naquela época ainda a gente, né, bebia e tal, bar, então a gente nem muito ligava. Mas aí depois de um tempo eu passei a ficar nos cultos, a conhecer melhor, tá entendendo? Porque eu sempre fui um cara, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de imagem. Não sei se isso já era lá, Deus já tinha lapidado lá atrás, só estava esperando o momento certo, mas nunca gostei de imagem. Minha mãe, sim, também nunca fui de ter. Minha mãe tinha ali aquela foto de Iemanjá na parede e tal, mas nunca dei relevância para aquilo. Né? Nunca fui um moleque, sempre mais reservado, fechado. Eu comecei a trabalhar cedo, então não tinha muito tempo para ficar atrás disso, daquilo. Não, nunca participei disso, daquilo, Nunca, a realidade é a seguinte, eu nunca tive afeto por santo. Por imagem. Por imagem. Aí fizeram culto na sua casa. Aí casa da sua mãe, culto da casa da minha mãe, aí começou dali culto vai, ainda não participava. As minhas irmãs já eram mais pequenas. Você morava ali na Rua do Pedreiro. No fundo? Não, eu morava no fundo. Você só escutava? Eu só escutava. Morava no fundo, já era casado. Eu casei novo, casei com 17 anos de idade. E aí, num desses cultos, você aparece para participar? Apareço dali para participar. E ali, eu não me lembro quem que estava no... Acho que foi o pastor Davi mesmo, que estava ali fazendo o culto, que a irmã Dalva, tá? Ainda não era pastor ainda, ele era, né? Estava aí no crescimento, eu me lembro, estava a irmã Dalva, acho que a irmã Benedita. Tinha vários irmãos ali. E dali começou, foi indo, aí até o batismo. Aí me batizei. Mas antes de você batizar, teve uma chamada assim que queimou no você. Você não vai batizar só por batizar. Não. É aquele velho ditado. Eu tenho meu modo de pensar dessa forma, que o que tinha para ser, ia ser. Ia ser. Não ia ser aquele convertimento, não. Porque eu sempre fui moleque, desde criança. Às vezes nós estávamos com nossos amigos, eles andando por aí, em festinha, aqui no José Almeida, há anos atrás, tinha aquelas tal de... Comício. Não, é de comício, às vezes, sabe aquelas brincadeirinhas em casa de fulano, casa Bertano, aquelas que ponhava rádio de sabadão, né, vinha do serviço, e ali, leite de camelo, menta, aquelas vinho doce, tal ali. E às vezes nós passava muito em frente de igreja, sempre tive respeito pelo povo evangélico. Muitas vezes se passava, os irmãos estavam falando em língua, às vezes outros colegas do lado, e aí o cara falou, respeito, você não sabe, você não fica brincando com isso aí não. Então, sempre já tive essa índole parecia que já... Estava predestinado. Já estava, eu sempre falo isso daí, já estava predestinado, porque tem pessoas que zombam, né, da palavra, tiram sarro, até fazem brincadeira, né? Eu não, eu sempre corrigimos o meu, você não sabe quando está lá, mas esses clientes, você está lá? Não. Então, né? Deixa eles lá. Você não está aqui? Eles estão mexendo com você? Não. Então, deixa eles quietos lá. E daí já veio, desde molecão, Mas o papel de se batizar, porque você já estava gostando. Gostando. Como se diz, eu comecei a me envolver, né? Aí, de culto em casa, antes do batismo, que o batismo é sempre em outubro, né? E isso demorou, acho que uns 6, 7 meses. Eu comecei pros cultos, vim aqui, que era na casa da irmã Dalva, aqui, era no salão ali, que era, né, que ela cedeu o espaço ali para a igreja, que a igreja nunca teve residência fixa, né? Era ali o culto, ela cedeu um espacinho ali, então ali fazia os cultos. Eu comecei a vir com a minha mãe. Aí vinha minha esposa, né? O meu molequinho, não, ainda acho que o Joe, acho que o meu sobrinho foi o que nasceu primeiro, porque Deus me deu uma filhinha, mas levou embora para ele, né? E foi a primeira filha, mas não primogênita, né? Primogênita é o homem. E aí depois nasceu o César. Aí ele vinha vindo também. Aí foi onde que chegou o batismo e eu tomei essa atitude maravilhosa. Não se arrepende? Não se arrependo mesmo, cara. É aquele que eu sempre falo. Tem coisas na vida da gente
que marcam, né? E o batismo marcou bastante a minha vida, ele foi uma transformação e do que eu era, do que eu passei a ser, entendendo? A gente já era, entendendo? E eu sempre falo para vocês, eu nunca fui um bom pai, assim, de carinho, brincar, porque eu não tive esse carinho de pai, entendendo? Eu não tive esse afeto. Então, quer dizer, para mim era normal. Então, quer dizer, o filho nasceu ali, nasceu, a mãe. Agora, a minha mulher, não, minha mulher já. Por isso que eu falo para você, ela que. A rédea dele foi ela, né? Porque para mim eu levava uma vida comum, eu não sabia o que é um abraço de pai, um carinho, não, entendendo? Sempre minha mãe, entendendo? E minha mãe, às vezes, naquela, né, acho que meu pai tinha abandonado ela, então era assim, qualquer coisinha que você fazia, até os meus 8 anos, 10, 11 anos, eu falava pra você, qualquer coisinha, se fosse por, você brigava ali na rua, ali, com uma criança, o filho do vizinho, seu filho brigou com, nossa, pra quê? Você apanhava. O pau comia, velho. Você bateu lá, agora você vai apanhar aqui, era assim, então quer dizer... Eu sempre falava pra ela. É igual na escola, né? É. Chamava lá. E quando a professora mandava o bilhetinho, você não entregava, porque você sabia que esse bilhete chegava ali, o pau ia comer. Ixi. Então, quer dizer, você não guardava. Mas aí você não entregava, a professora, você entregou o bilhetinho, Ailton? Ô, professor, entreguei sim, mas a sua mãe não veio. Aí, né, aí mandava outro bilhete, aí você tinha que entregar. E a minha mãe, ela trabalhava, então ela falava, você tá lá, é para você respeitar. Se você não respeitar, o que chegar aqui, você vai sentir as consequências. Então, quer dizer, nossa, quando minha mãe tocava, perdeu um dia para ir lá, para responder, porque misericórdia, rapaz. Aí apanhava veio. Você sabe que é desafeto? Descontar o desafeto, enquanto não passar aquela raiva, não. Rapaz do céu. Aí, Carlinhos, então, aí você se batiza, continua na igreja firme. Firme. Aí continuo firme, nos cultos, virei. Foi levantado. Levantado a diácono, depois. Uma temporada de diáconos, depois fui levantado a tesoureiro da igreja. Tesoureiro da igreja. Foi aonde que saiu aquele telhado da igreja, que um dia... É que a igreja não tinha levantamento de dízimo, essa coisa. Estava começando, os irmãos tudo simples, humilde, alguns trabalhavam, alguns eram dependentes ainda dos esposos. E havia muitos esposos, vou levar dízimo na igreja, essas coisas. Então, a gente tinha uma dificuldade. Mas, mesmo assim, Deus nos ajudou. E aí me consagraram ao cargo de tesoureiro da igreja. E peguei firme nesse propósito. Aí, um dia orando, cara, eu tinha saído de um trabalho. Aí estava orando, de joelho, ia ser o culto começar às 7 horas, cheguei um pouquinho mais cedo, dobrei meu joelho, e tinha chovido, e o telhado, e o espacinho que a irmã tinha cedido para nós, não tinha telhado, era só a laje, coitada, né? Que ela fez, levantou, mas só que não só tinha o forro, não tinha nem o forro, só o forro primário, e depois ele subiu o prédio para cima, não tinha, só foi o forro primário. Ela descia do espazinho de coração, na simplicidade, na humildade dela mesmo. E aí quando chovia... rapaz, quando chovia, misericórdia. Pingava dentro da igreja. Aí um dia tô orando ali, rapaz. De joelho. Sabe naquele fervor, orando que ia começar o culto, e orando, tinha acabado de chover, um temporal mesmo. Daqui a pouco começou, e orando na minha cabeça. Rapaz, a aguateira parar. E eu não falei, não vou parar de orar. Não tem problema, pode pingar. E fui orando, pingando. Só que ali eu falei, Senhor, eu não aceito isso. Não. Aí não aceito isso. Não. Temos que mudar, temos que... Fazer alguma coisa. E você como tesoureiro? Tesoureiro. Aí eu tinha um pouco de recurso, né? O pastor Gutenberg, que é o presidente, ele quase não ficava aqui. E era mais a irmã Dalva, né?
E aí na tesouraria começamos a ajudar ela em alguma coisa, entendendo? Aí tomei uma atitude drástica. Falei, não, vamos pedir para Deus e nós temos que fazer algo, porque isso aqui não pode. Bom, a irmã já cedeu espaço, nós já não pagamos um aluguel, entendendo? Malemais que ajudava na força, se eu não me lembro, se eu não estou me lembrado. Aí depois daquele dia, aí não sei da onde, cara. Aí do nada, parece que até Deus tocou até no coração dos irmãos. Começou a entrar as ofertas, os dízimos. E aí fomos pegando, aí um dia falei para a irmã Dalva, como que tá o negócio? Ele falou, tem a laje aí, tem as lajes, só que tem para cima, cara, tal, eu não tenho condições. Eu falei, não, nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer isso daí. Um dia eu peguei dinheiro que tinha, contratei um pedreiro ali, um vizinho meu, que era o São Antônio Paraíba, que inclusive é compadre da minha mãe. Ele falou, vou lá, só que eu cobro o meu dia. Falei, quanto é o dia seu, tal? Dia aí, contratei eu estava ali ajudando voluntariamente, mas o pedreiro e o outro servente eu tinha que ajudar, porque era um lugar no alto, não tinha como ser, você precisava de mais um para fazer a conexão. Aí, pai, nossa, Deus abençoou de uma forma, dinheiro começou a entrar, comprando as coisas do meu nome, pagando, comprei a teia, depois chegou a madeira, aí tava só as paredes, mas tinha detalhes que você tem que levantar, e jogamos a laje para cima, a viga para cima, a laje hotel. Foi o caso que eu contei uma vez para você, que ainda chegou um irmão e falou, se cair isso daí, você vai ser ocupado. Eu falei, isso aqui é só Deus para derrubar, só com a permissão dele. Inclusive está aí até hoje, vai fazer quantos anos? Eu estou com 50, isso aconteceu acho que aos 25, 26. 25 anos. Está na mão de Deus. E aí você cobriu tudo? Cobrimos, eu não, né? Não, Deus, ajudou, né? Deus permitiu ali, ajudamos a cobrir, até os irmãos admirou, como que eu consegui fazer aquilo? Eu falei, pergunta para Deus, não pergunta para mim. E deu tudo certo? Deu tudo certo, e depois aí os irmãos ficou tudo, não chovia mais, aí agora nós vamos pintar, e pintamos, tal, aí logo já foi o Zenovo das compras das cadeiras, se não me engano, Aí foi a época que eu comecei, depois de tudo executado, esse trabalho, tudo, aí eu comecei a dar uma esfriada. Mas você começou a dar uma esfriada de não ir na igreja? De não ou má companhia? Não, de não começar a tomar Santa Ceia, cara. Por causa que estava fazendo algo, você acha? Por isso que eu falo que a Santa Ceia, quando você vê um irmão na igreja não tomando Santa Ceia, algo está errado. É ali que começa a brecha. E em mim aconteceu isso aí. Santa Ceia, vou parar de tomar Santa Ceia, aí já comecei a ficar fraco. Aí tinha o presbítero, o irmão Expedito, até depois do dia que eu não tomei a Santa Ceia, que eu estava lá em cima no púlpito, ele chegou de mim e falou, irmão Carlos, chamado irmão Carlos, o que está acontecendo? Falei, nada. Não, tá assim, você não tomou Santa Ceia? Você é presbítero, tesoureiro da casa do Senhor, você não toma Santa Ceia? Aí eu já comecei, né? Aí já fui começando a esfriar, já fui começando, de sabadão já não vinha para os cultos, ia para casa da minha afinada sogra, e ali, sabe, churrasco, ali você começa, né, a fazer algo que você já não está agradando a Deus. Então você já perde aquela vontade, você não tem mais força, você vem no culto, mas você já não sobe mais em cima, você já fica no banco. Você já a vergonha, você já vai distanciando da presença do Pai. É aí que começa a brecha do inimigo que ele quer na nossa vida. E assim foi comigo. Foi comigo assim. Aos poucos. Aos pouquinhos. Você não sai de uma hora para outra, não. Você vai sendo aos poucos. Perdendo a força. Você vai perdendo a força. Você já não tem mais prazer em ler a Bíblia. Você já não tem mais prazer em dobrar o joelho. Então, quer dizer, aí foi fraquejando. E nisso daí me afastei.
Me afastei. E só que eu tenho comigo uma coisa. Deus nunca me abandonou. Passei por momentos terríveis, momentos mesmo não críticos, de necessidade, fome, falta de emprego. Não. Porque quando eu estava lá, por isso que eu sempre falo e ressalto um detalhe importantíssimo. A casa, a tesouraria do Pai, é um lugar sagrado. Não mexa numa vírgula de um centavo, porque você será cobrado. Eu acho que foi isso que Deus me sustentou, mesmo eu estando afastado, mesmo eu andando por caminhos tortuosos, Ele nunca me abandonou em nada. Na alimentação, no trabalho, sempre dando força ali. Então você está falando que nunca pegou nada sendo tesoureiro. Nada. Nem um centavo, cara. Eu computava até o centavo. E eu tinha uma mania muito maravilhosa. Hoje você não vê mais da igreja. Eu fazia as ofertas, o arrecadamento, eu ia marcando os cultos que entravam as ofertas, ia marcando. Chegava no final do mês, eu ponhava o livro aberto para todos os irmãos ver o que entrou, o que saía, o que entrava, o que era gasto. Então, entendeu? Mostrar para a igreja como está funcionando. E a obra foi fluindo, porque coisas que já faziam mais de 10 anos que a igreja ficou ali e nunca tinham tomado atitude disso, né? E aquele piso em cima, tudo escuro, porque chovia, molhava, a irmã não tinha condições, coitada. Filtração, chovia, caía. Quantas vezes, às vezes, você não ia fazer o que tinha chovido, tudo cheio, precisava limpar na hora, meu. Porque dali foi incomodando e eu não esperei pelo pastor, eu não esperei pelo presbítero, não. Você tomou atitude. Eu vou tomar uma atitude, e a atitude minha vai ser essa. Entendeu? E graças a Deus, foi, em nome do Senhor Jesus Cristo, um sucesso. E hoje está o resultado ali até hoje, né? Hoje eu passo ali de vez em quando eu olho, né? Lembrando. Não só lembro, mas não me exalto, não me engrandeço, não, porque não fizemos mais do que a nossa obrigação. Por tanto tempo estava ali, não pagava aluguel de graça, sem cobrar um centavo. No mínimo. Tinha meses assim que a irmã fazia da tripla coração para pagar força, e às vezes a igreja não se importava, não era tanta igreja, alguma pessoa que pudesse tomar as atitudes. Aí depois mas aí começamos a ajudar na força, fizemos um banheirinho, nossa, aí fluiu, aí ficou bonito, pintou, nossa, aí, entendeu? Mas aí você já estava fraquejando, né? Não, até nesse processo ainda não, depois que eu saí, quando eu saí, eu deixei a tesouraria, né? Mostrei tudo certinho, o dinheiro que tinha. Você deu uma satisfação. Uma satisfação, tá aqui, ó. Aí nomearam outro tesoureiro, eu passei para ele o que tinha de fluxo, de caixa. Na época eu não me lembro o valor, Hoje vamos apanhar hoje, acho que 800, 900 reais. Na época, eu falava pra você, era um dinheiro bom. O salário mínimo era o quê? Acho que 200, 300 reais que era. Eu acreditava de separadinho, que era poucos irmãos que davam dízimo, né? E às vezes eu sempre pregava como tesoureiro, eu sempre pregava sobre o dízimo. Aí tinha a irmã Eva, coitada. Ela falava, irmão Carlinhos prega o dízimo, irmão não trabalha, irmão marido que trabalha. Aí eu sempre fazia a posição, aquela marca Quero estava saindo no mercado. Tinha a marca Quero e Elefante. Falei, irmã, é fácil ela fazer isso. Ela faz, qual massa tomate a senhora gosta de comprar? Eu gosto de comprar Elefante, então, mas agora está saindo a Quero. A senhora pega, vai tirando aqui, e Deus vai acrescentar o valor agregado, mesma coisa. Rapaz, aí do mês seguinte ela chegou com o irmão Carlos, eu fui aqui lá com o irmão Feio, eu vim trazer meu dízimo na igreja. Aí, que benção. Rapaz, quer dizer, então a gente acabava sendo professor. Mas aí foi crescendo, aí depois eu me afastei, né? Aí a igreja tomou novos rumos e, né, como você sabe, depois você foi crescendo também. Hoje já é o nosso evangelista,
Aquela época você era um moleque ainda, garotão, né? Hoje já é pai de quantos filhos? 4. 4 filhos. Glória a Deus por isso. Então, Amém. quer dizer, eu lembro da sua mãe, o Pablo era pequenininho ainda, de molequinho pequeno, a Andresa já era um pouco mais... um pouco menor. na idade. O Pablo pequenininha, a outra ainda era Rafael. nenezinha, Então, quer dizer, hoje estão tudo casados, mãe de filhos. É muito satisfatório, prazeroso de ver que uma família que Tá tudo na casa de eu Deus. fui e voltei, tá tudo aqui. Entendendo? Alguns membros saíram, alguns membros... Pô, mas tá na igreja, né? Estão na igreja, foram para outro ministério, né? A gente não sabe o motivo, mas graças a Deus, glória a Deus. O importante é que eu sempre falo, muitas pessoas, eu saí daquele ministério por isso, porque não, eu parei nesse ministério e voltei para esse ministério, porque foi aqui que eu alcancei as graças, as maravilhas, foi aqui. Então, eu não tenho que sair do ministério falando mal, falando, não, isso daí é errado, Deus condena isso. Deus condena isso. Lógico. Não, o mesmo Deus, porque eu sempre falo, o propósito nosso, o que é? Qual que é o alvo principal nosso? Não é a nossa morada no céu? Uhum. O foco nosso não é o Senhor Jesus Cristo? Ele está aqui, ele está na Assembleia, ele está na Deus de Amor, ele está no Universal. Cada líder tem seus princípios, mas o projeto final de cada ministério é o reino do céu. Ou é diferente? É diferente? Não é para ser. Como que eu vou falar? O meu Deus, o seu... Não. Diferente. Como? Será que eu estaria colocando mais deuses em cada igreja que tem um Deus? Ou é Jeová e o Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós? Tem tudo esse detalhe. Aí eu vejo, irmão, tem irmãos que não dá paz para você porque você é de outro ministério. Não é do ministério, então. Mas espera lá, naquele dia, como que vai ser? Será que o senhor vai fazer isso? Não, esse é da Assembleia, esse... Não. Não tem isso. Não há possibilidade disso. Há possibilidade disso? Não existe. A Bíblia não mostra para nós. Não existe. Não existe. Então, quer dizer, eu me afastei do ministério da Assembleia Cristã, mas não, visitei outros ministérios, já fui em culto, mas, o coração meu... Queimava aqui. Queimava aqui, não adianta. Mas aí quando você saiu, Carlinho, aí você afastou de vez mesmo. Afastei de vez, aí afastei de vez. Mas aí você começou aí eu por outros caminhos. Fundei na droga, mano. Não acredito. Sou realista, fundei na droga. Fundei na droga, fui usuário de crack. Crack. Eu vou contar um fato que vai chocar. Esse espacinho que nós estamos hoje aqui, que eu estou fazendo, que eu estou contando meu testemunho, aqui eu usei muito crack aqui, cara. Peraí, para as pessoas entenderem. Esse espaço aqui que nós estamos, você usou droga aqui. Nossa. Esse espaço aqui não era igreja. Não era igreja ainda, ela estava... Fase de construção. Ela estava em fase de construção. No terreno. O terreno ainda, só tinha levantado os muros e tinha feito esse espacinho aqui, mas ele não estava nem fechado nada, estava tudo aberto aqui ainda, só estava o murinho ali, os muros lá, o portão aberto, estava indo em fase de construção, eu lembro, eu passava aqui, às vezes eu via os irmãos fazendo culto debaixo de lona, eu falava, mais um dia eu vou estar aí, só que naquele momento, eu tava doidão. Tá, pai. Então aí você veio aqui nesse lugar. Eu vim aqui para usar droga. Porque aqui era um terreno vazio, só tava umas paredes. Você tá vendo? Entrava por uma porta, essa portinha aí do lado aqui. Quantas e quantas noites eu não passei aqui? Nossa, cara. E hoje você volta no mesmo lugar. No mesmo lugar. Numa outra posição. Olha que impressionante, cara. Como que pode isso, Carinho? É Deus. Não tem outra fórmula. Você já parou? Pai, às vezes eu tô ali sentadinho ali, como eu subi, e você vê a minha volta, no que eu tô pensando, eu devo estar pensando que eu voltei hoje, não, já vai fazer 3 anos e meio, quase 4 anos. Você voltou. Eu voltei, reconciliando com Jesus. Reconciliando com Deus. Mas então, aí você reconciliou com Jesus depois de tudo isso, de usar droga, de usar nesse espaço aí você volta. E aí a sua mente aqui, Carlinhos, nesse lugar, como é que fica? Rapaz, é que eu falo para você, hoje nem quase tem lembrança, eu gosto de estar lembrando os irmãos, quando eu subo, eu sei que eu tenho oportunidade, que me dão a oportunidade de eu falar alguma palavra da Bíblia,
Eu gosto de lembrar os irmãos, você mesmo sabe disso, que eu sempre falo, ó, esse lugarzinho aqui, eu já usei droga aqui, já fiz diversas coisas aqui dentro, aqui desse lugarzinho aqui. Ó. Por isso que quando hoje eu analiso, penso, falo, Senhor, quando eu olhava isso daqui, eu via tudo do chão, sem telhado, sem nada. Pô, Mas, Carlos, presta atenção. Vamos parar para analisar. Você sabia que ia ser uma igreja aqui. A nossa igreja. A nossa igreja, o ministério que eu converti. Que você já era presbítero, desviado. Desviado. E aí você usava droga aqui dentro. Mas você usando droga, você não tinha aquela... Meu Deus. Não, porque o momento, principalmente, a droga crack. Você tem vergonha de usar quando sair para fora ser visto por alguém, mas no momento que você está no ambiente, não. O medo do usuário do crack é eu sair para fora. Ainda mais quando ele tem uma vida como que eu tinha, trabalhava, tinha colegas que nem sabia que eu usava. Então o medo meu era sair. Então você vinha na calada. Na calada, não, nunca de dia, sempre de noite. Porque na calada eu saía do serviço, eu trabalhava num supermercado, não vou citar nome, mas aí seria falta de ética. E eu trabalhava no supermercado, eu falava pra você, encostava minha bicicletinha ali, falava pra você, você já viu como o ladrão vai entrar em casa, ele vai para um lado e pula o muro, é a mesma coisa. Quando fundava, quem tá aí? Já tava aqui, não, sou eu. Você entendeu? Só saía daqui de madrugada. Nossa, já doido. Vixe, rapaz, daquele jeito. Mas aí você gastava todo o dinheiro, todo o seu pagamento? Não, isso que um fato importantíssimo, eu sempre preocupei primeiramente com a alimentação da minha casa. Sempre. É que eu sempre falo, às vezes muitas pessoas até tinham raiva de mim por causa disso. Porque eu era um usuário de droga. Eu usava droga, não a droga usar eu. Tá entendendo? Então, quer dizer, eu tinha meu trabalho, eu tinha meus compromissos, eu tinha minha força para pagar, eu tinha água para pagar, eu tinha um mercado para pagar. Então, quer dizer, que nem eu sempre falo, a minha mulher, ela pode ter tido, assim, comigo umas decepções, eu não sei aquele bom marido, aquele pai efetivo, ou às vezes um marido dali de presente e tal, por causa do quê? A maioria do tempo meu, eu saía do trabalho, eu trabalhava, nunca perdi um dia. Nunca perdi dia. Fui mandado embora de emprego por causa de droga, perdia dia sim, fui mandado embora, mas Deus, é por isso que eu falo para você, o cuidado que eu tive com a tesouraria, com a casa do pai, até hoje eu tenho isso comigo, foi isso que deixou de pé. De não me deixar faltar, de não me deixar desandar, de não deixar ver que nem muitos companheiros meus perder família e eu falo, minha esposa foi uma guerreira mesmo, entendendo? Só que eu era um usuário de drogas, só que tem uma coisa, a minha família nunca pediu nada para ninguém. E dá até um texto que eu vou contar aqui, que eu lembro que eu trabalhava na Sul, e foi muito importante essa pergunta sua, e ela faliu. Acho que se alguém tiver ouvindo esse testemunho, vai saber quem que era a firma do Sul. Era uma firma metalúrgica que fez diversos projetos e projetos grandíssimos mesmo. Até hoje eu não sei por que faliu. Foi uma administração, roubalheira, é como que vê por aí quando quebra. E, rapaz, um detalhe importantíssimo, que eu saí da Luxury, aí fiquei desempregado, meu. Aí eu fui colher laranja, cara. Imagina um cara que é acostumado a ganhar bem. Na época, quando saí da Luxury, eu saí ganhando quase 4 salários mínimos. Fiquei sem chão, mas eu tinha que trabalhar. Eu comprava no mercado do Andorinha ali, que era do irmão Carlinho, finado irmão Carlinho. E todo mês eu fazia uma compra, pagava, fazia outra, E quando eu perdi, eu recebi da Luxury, saiu praticamente uma mão na frente, porque ela faliu. Então, quer dizer, só que deu uma falência, só que não pagou os nossos direitos, só que ela pediu, hoje se fala recuperação judicial, mas na época falava falência, decretava falência, mas aí ela continuou trabalhando porque ela tinha pegado uma obra da Embraer, que é a empresa brasileira que faz do ramo de aviação. Mas ela entrou com outro nome. Não, a Embraer, quer dizer, a Embraer, por ela ter um projeto grandíssimo, ela tinha investido, acho que na época, 3 ou 4 milhões de reais para fazer a
acho que foi de São José dos Campos, São Bernardo, uma coisa assim. A empresa, ela assume, mesmo no sul, e não tendo mais condições de fazer a obra, porque no meio da obra a empresa quebrou. Não tinha dinheiro para fazer. O que a Embraer fez? Assumiu a empresa até ela acabar o projeto de fazer a montagem da empresa de avião. Então, ali, quer dizer, a Lucid não pagou os nossos direitos. Só que a Embraer foi mantendo nós no pagamento. Uhum. Só que aí acabou a obra da Embraer. Mandou embora. Fechou a empresa. Sem nada. Sem nada. Aí ficou um tempo, aí nesse tempo eu fui com o Laranja. E minha esposa estava na Cidade Verde, no projeto Cidade Verde. E nesse projeto Cidade Verde, chegou uma época, eu falei, pô, não estava conseguindo, né? Falei, Silda, vai lá na assistência social, na prefeitura, eles conseguem uma cesta básica. Eu já morava no fundo da casa da minha mãe, o negócio estava ficando meio... Tava apertando. Tava apertando a sola do sapato. Mas aí, graças a Deus, eu fiquei desempregado e graças a Deus foi lá, aí liberou a cesta básica, e a minha mulher na Cidade Verde ganhando ali, eu ganhando laranja, mas, pô, laranja era pouquinho, meu, não tinha como ser. Aí foi. Aí, mas graças a Deus, com 2 meses que eu estava na laranja, Deus abriu a porta de novo. Aí eu fiz um gesto, por isso que eu falo para você que hoje, a gente ser verdadeiro, realista. Enquanto eu estava precisando da assistência social, eu usei. Quando eu arrumei serviço que voltou normalizar, eu falei para minha esposa, vai lá, cancela, não precisa mais da cesta básica. Meu marido arrumou serviço. Tem muito que não faz isso. Rapaz, a moça até achou estranho, mas não. Entendeu? Entendi. Honestidade, né? É que eu falo para você, nunca quis usufruir de... Não, vai lá, cancela e chega. Acho que peguei 2 meses só. 2 cestas básicas também. Acho que foi 2. Na terceira já tinha arrumado o trabalho. Uhum. Aí cancelou e a vida seguiu. Né? Aí, Carlinhos, então vamos lá. Aí você desviou, usou droga. E tava nesse período, quanto tempo que durou, cara? Rapaz, depois que você saiu. Ó, eu tô com 50 anos, eu voltei, vai fazer 3 anos e meio, 4 anos. Quer dizer que eu voltei, vamos supor, com os 46 anos. 2020. Acho que vai fazer uns... Acho que eu fiquei afastado, eu não calculei isso, acho que uns 17, 16 anos. Mais de 10 anos você ficou afastado. Mais de 10 anos. Só que nesses mais de 10 anos é que eu falo para você, passei por um processo do uso de droga, da bebida, entendeu? E, que nem eu falo para você, o que eu acho que me sustentava de eu não ter hoje como é conhecido o usuário de droga, é porque é acreditado, ó, quem usa crack é nóia, mas quem usa a cocaína não, né? E é a mesma droga, né? É a mesma droga, não muda nada. Eu já vi pessoas de condições financeiras boas que deixar até a cueca e mora só descalço. Mas ele não era nóia, ele era cocaína, mas o pedra era nóia. Eles falam assim que a pedra, o crack, é fim de carreira. É fim de carreira, só que quantos usuários de cocaína. Mas o problema disso aí, Carlinhos, é porque quem usa, ele vai de uma vez. Ele vai de uma vez e... Não toma banho, larga tudo, vende tudo. O problema do usuário de crack, que quando ele chega num estágio de avançado, que ele perdeu a moral mesmo, vamos falar o corretivo, a vergonha na cara, ele já não tem mais vergonha de sair na rua, pedir um copo d'água, uma garrafa d'água, por mesmo que seja amigo seu, parente sujo, ele não se importa mais, por causa do quê? A droga virou o mundo dele. E era uma coisa que eu não tinha. E o interessante é que, às vezes, depende do lugar que eu ia usar droga, eu falava, chegou o Playboy. Você entende? Porque eu era um usuário de crack, mas era diferente. Você entende? Mas eu sei que não é que eu era diferente, é que Deus me sustentava. Deus não queria eu ver naquela situação. Mas ainda você tem um domínio, né, cara? Domínio, mas não era o domínio, eu tinha o domínio, não. Por mais que, porque o Senhor, ele deixa o livre-arbítrio para você. Só que quando você é escolhido dele, ele faz de tudo para... Como foi o Jó, foi a mesma coisa, vai lá em nível. Te protegendo. Para lá, fui para cá, vai lá em nível. A baleia engoliu, comeu Jonas. Matou, não. Jonas saiu vivo. Aí muitos pensam, mas como que pode? Mão do Senhor, não tem como.
Entendendo? Porque, meu, muitos amigos que usavam junto comigo, também não vou falar nome, que seria a falta de ética aí, mas muitos que estão me vendo aqui, se vê, que estavam junto comigo, vai ver que eu estou falando a verdade. Então, quer dizer, perderam família, caiu de cabeça mesmo, que perdeu aquela total, que eles falam, da suja não, eu sempre, aquele velho ditado, de noite eu era, só que de manhã cedo eu trabalhava, pegava minha mochilinha para o trabalho, normal, como se fosse um cara natural. Só que quando chegava à noite... Mas era todo dia, Carlinhos? Eu já estava no serviço, eu já tinha aquela ansiedade, pensando nossa, eu nunca vou arrumar o dinheirinho para mim já chegar e... Você tá entendendo? Então era todo dia você usava? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Mas todo dia perguntando para Deus, por que eu? Por que comigo? Por que comigo? Porque para muitas pessoas até hoje, se tiver alguém que vai estar assistindo aqui, vai ficar até perplexo. Louco, mas... Esse cara ficou tanto tempo do meu lado, eu nunca soube que ele era. O meu pai... Eu não dava demonstração. Carlinhos, vou contar um testemunho aqui rapidinho. O meu pai, ele pegou... Já quando chegou isso aí, dava aquela febre do crack, né? Todo mundo usar, tal. E ele tava com uma pedra de crack na mão e ele foi usar. Tirou um pedaço lá para usar, para ver se era tudo isso mesmo, que a turma tá falando, que usar vicia e coisa e tal. Ele contando pra mim, quando ele fez, ele tava tragando lá, sei lá como é que funciona, e usando e tal, já tava de olho naquilo que sobrou na mão dele pra querer usar, antes mesmo de acabar. Mais ou menos isso. Sabe, já tava na sinóia já. Mais ou Aí menos ele pegou, ele contando pra mim, pegou o que tava na mão, jogou na privada e deu descarga. É mais ou menos isso, porque o problema do crack... Se tiver algum médico, algum especialista no assunto, vai dizer mesmo o que eu estou falando aqui. Eu não tenho muito conhecimento na área, mas eu vivi este momento. Então, eu posso prescrever e posso afirmar. O problema do crack, sabe o que é? É sempre o trago depois. O problema do crack é o primeiro trago. É o primeiro trago. Você dá o primeiro trago, é aquele efeito alucinose que parece que você relaxa, você vai lá. Aí o que acontece? Acabou. Se você não tem mais dinheiro, porque o efeito sentar e ficar esperando. Por quê? Você sempre vai ter aquela esperança que vai chegar um e vai te dar um traguinho. Aí você fica naquilo, você vara a noite. Esperando. Às vezes, nesse percurso da noite, você consegue usar, acho que 2 ou 3 tragos, porque você não tem mais dinheiro. E esse mundo da droga é muito cruel. É muito... Às vezes você gasta R$1.000 na noite, a hora que acaba seu dinheiro, acabou seus amigos. Às vezes chega uma pessoa que ficou a noite inteira com você fumando, usando o seu dinheiro, aí ela chega com um papel de pedra e ali ela tira você, na cara dura. Esse daqui eu peguei ali, mas não posso dar que eu tenho dever com nada. E aí ele fica fumando, você fica olhando. Aí você fica naquela agonia, naquela ânsia. Você não pode fazer nada. Porque você está ao redor de pessoas que o crack é assim. Se você tem dinheiro, você tem... Mas quem usa não empresta para outro. Não dá. Eu era um cara diferente. Quando eu chegava, todo mundo, agora nós vai fumar. Chegou sardinha, entendeu? E eu era assim, porque até aí eu tinha o coração bom. Que nem minha mulher fala, você tem muito coração bom. Por causa do quê? Se eu chegasse com uma pedra, tinha 4 pessoas ali, dividia aquele pedacinho. Mesmo sabendo que aquela pessoa depois ia conseguir um corre e não ia dividir comigo. Mas eu dividia. Eu era assim. Ficava 100, mas dividia. Ou quando eu chegava com 2, 3 pedras, tinha ali 5, 6 peão, eu dava... Você tem que sempre dar uma pro dono da casa. Esse daí é uma taxa. Ah, quando vocês usavam na casa de alguém. Você tem que chegar ali, já a dona da casa tá aqui, e ali você pegava, tá ali, dividia ali, dava pra você aí, e daqui pá. Só que aí acabava, que ali o que acontece? O crack é assim, você tem a usura de querer fumar ele rápido pra ficar de zóio no... Porque você sabe que o cara tem na mão ainda. Igual criança. E ele vai dar pra você. Tipo, tá com salgadinho. Salgadinho é assim. Minha menina é assim também. Ela come e compra pra todo mundo. Ela come rápido pra comer o do... O crack funciona assim. Ou isso quando o cara não esconde o que você dá pra ele, e você tá na noite. E ele quer usar o seu. Só que cansei de ver isso daí, Zé. O cara, você dá um pedaço bom, ele quebra um pedacinho, guarda.
E fica esperando ali, quer dizer, se eu tivesse 10 pedras, das 10 pedras eu compartilhava. Então, quer dizer, tinha pessoas que quando acabava, tu não tem mais nada, a pessoa, eu vou sair ali fora, né? Sair lá fora, tá fumando, mas fumando, você entendendo? Olha, esperto. Sempre, isso quando você não dava dinheiro, o cara não voltava, o papai não voltou o troco, e você nunca ia falar nada. Mas é um vício complicado, é um vício que eu não desejo nem pro meu inimigo, né? Que eu sempre falo, eu só não tomei outro percurso na minha vida, porque Deus me amava. Plano, né? Tem um plano, eu sempre falo que Deus tem um plano na vida da gente. E não adianta correr. Não, acho que desde quando eu estava dentro do ventre da minha mãe, ele já tinha um plano. Marcado. Por eu não gostar de imagem, por eu não participar, mesmo com a minha idade. Tem muitos colegas meus que em rituais de tocar tabaco, eu nunca gostei, nunca quis nem conhecer esse tipo de religiões. Sempre fui, mas quando eu falava para você, às vezes nós estávamos andando em amigos, os irmãos estavam fazendo culto ali, né? Justo às vezes nós estávamos passando, os amigos, esses crentes, não sei o quê, eu falei, meu, respeita lá. Você está aqui, estão fazendo, o que eles estão fazendo para você? Não, tá bom, deixa os caras lá. Mas esse crente aí fica aí, tá barulho. Pai, estão incomodando você, então, deixa lá. Então, eu sempre fui. Então, quer dizer, aí, pro percurso da vida, aí agora o retorno. Mas pro retorno, agora vamos pro retorno. Então. Aí você afastou, ficou daí mais de 10 anos aí e tal. Aí como foi o retorno? O retorno foi interessante, foi na Covid. No início? 2021, 2019. Eu acho que foi quando eu perdi minha mãe. O que aconteceu? Minha mãe foi, que ela fazia hemodiálise em Rio Claro. E um dia antes, ela estava meio ruim. Só que nós não percebeu, porque nós não tinha, né? Foi na quarta-feira. Aí parece que na quinta ela foi para hemodiálise. Aí quando ela voltou, já ligaram para mim, vai pro ProSaúde, que a sua mãe tá lá, não tá boa. Né? E eu cheguei lá, cheguei junto com a ambulância da prefeitura, já desci ela da ambulância, coloquei na cadeira de roda, fomos até lá, porque ia passar no meio para ver, e tava ali quietinha, coitada, mas você já percebia que algo estava errado. Ela nunca foi lá, só falava, cara, não vai atender eu? Falei, vai, mãe, calma, espera um pouquinho aí, chegou a hora de atender, né? Aí foi tirar um raio, do jeito que jogou ela na máquina, deitou, faltou ar para ela, aí deu aquele desespero no cara que ia tirar o raio-x, aí já chamou o médico, aí foi aquela correria geral. Eu ali, falei, nossa, ô Senhor. Ali foi aquela correria geral, foi aquele intenso, e dali já fui pro CTI, aí nós ficamos esperando um médico novo, mas foi rápido, foi exato, até esqueci o nome do médico, mas foi um profissional mesmo que, fez de tudo ali. E aí nós ficamos ali aguardando, ele conseguiu estabilizar a pressão, tá, entubar ela e conseguiu fazer o entubamento nela. Aí ele saiu lá fora fazer as questões, as perguntas. Mas, viu, vocês não perceberam nada? Não, ela foi para hemodiálise. Não, mas a chapa do pulmão dela que tirou, tem coisa aqui, mas nem lá na hemodiálise os caras não tirou nada, não, eles mandaram para cá. Agora não sei se lá na hemodiálise, claro, viram alguma coisa que era, porque lá estava uma epidemia, estava morrendo. Até ela chegava em casa e falava, meu filho, foi mais um lá, hein? E ela estava ficando com medo já. Certo. Ela já estava com medo. E aí o que aconteceu? Aí entubou ela na quinta-feira. Aí eu fui trabalhar na sexta e ligaram para mim que ela, você acha que ela estava lá pro lado do Copacabana. Aí ligaram, disse que ela tinha falecido. Aí eu vim e tal. Ligou para você primeiro? Ligou acho que para minha esposa, né? Minha esposa ligou no trabalho ligaram para mim, foram buscar eu lá, eu vim aqui. O baque. Sem dúvida, né, meu? Eu sei que ela estava entubada, mas não esperavam, né? Ninguém espera. O médico falou para mim, não, estabilizamos ela, tá normal, tá? Só que ele queria saber o motivo, porque ninguém sabia. Provavelmente podia ter vindo de lá já
né? Lá viu, porque lá já mandou vir para o hospital. Mas lá tinha hospital, por que não, né? Mas isso é um detalhe aqui, né? E aí fizemos o enterro dela, tudo bonitinho e tal. Aí quando foi no sábado, passou o sábado, acho que passou o sábado. Foi na sexta. No sábado eu comecei a ficar ruim. Tava dormindo, deu aquela Falta de ar. falta de ar, cara. Nossa, eu já... Deu que sagrei, parecia que ia dar um troço em mim, que eu ia... Infarto. Morrer, sei lá. Desespero. Aquela desespero. Aí eu falei pro meu filho, não, pega, leva pro hospital, que eu não tô legal, não tô bom. De noite? Foi de noite, que eram umas 6 e pouco da noite. Cheguei lá, pai, lotado o hospital. Lotado e não vinha, e eu com aquela ansiedade. Aí, muito custo chamou eu. Aí me jogam lá num quartinho, num leito. Que ia ser levado, que estava com problema mesmo de pulmão, que não sabia se era câncer ou o que era, sei que estava lá. Nossa, não conseguia nem respirar. Um outro do lado com uma mancha no pulmão, mas não era o coronavírus, era uma mancha que a médica estava explicando para ele e tal. E eu ali. Aí saiu uma discussão entre enfermeiro lá, ô meu mãe, vocês nem sabem se o cara tá com Covid ou não, joga o cara aqui na área, tá todo mundo aqui pesteado aqui, como vocês mandam o rapaz aqui, né? E aí eu comecei, calma, não precisa brigar, e foi um rolaiada lá, até que aí ele veio para tirar o sangue meu, dar uma injeção para parar, que não me lembro direito o que aconteceu, deu nada. Aí, rapaz, me deu um apertado no banheiro, urinar. Levantei da cama, cheguei no banheiro. No hospital? No hospital. Cheguei no banheiro, eu senti aquela sensação que ia dar um negócio meu. Saí, rapaz, com um vidro de soro na mão. Não tô bom, cara. Não tô bom. Já fui deitando na cama e forçando. Ele foi, para, calma aí, papai. Já, aquela correria. Aí já deitou, eu já pricou, não sei o que lá, e já fui voltando ao normal de novo. Aí chegou a médica, ela falou assim, leva ele para entrar na máquina, para fazer acho que tomografia, sei lá o que é, do pulmão, para ver o que é. Aí, só que naquilo dali eu já entrei em desespero, sabe, num barbado chorando, prometendo tudo para Deus. Deus, me tira dessa, não deixa eu morrer, se eu morrer daqui eu vou voltar para a igreja. É igual... Vai prestando atenção. E aí, rapaz, aí já veio, aí já fui acalmando, já foi voltando ao normal, mas pensa num cara chorando, mas chorando de chorar mesmo. Aí a médica sentava, agora você chora, né? Doutora, esqueci o nome dela. Agora você chora, né? Não, mas não, eu tô chorando mesmo, porque isso aqui foi de eu ter saído da presença do pai, tal. Aí mandou lá para fazer pôr uma cadeira de roda para me fazer a tomografia. Foi lá, fiz a tomografia. Falei assim, eu analisei aqui a tomografia aqui, você tá com umas pintas brancas, você vê até nisso, Deus foi maravilhoso. Você tá com umas pintas brancas, sim, eu tô suspeitando que é, mas você não vai ficar internado, você vai morar para sua casa, se caos der alguma coisa, você volta para cá de novo. Aí tinha tomado a injeção, deram uma injeção aqui, aí eu voltei a respirar de novo, voltei para casa. Mas não era Covid, então? Podia até ser, ela não citou falar Covid, ela falou só que eu estava com vírus, mas não era um caso de internação, que eu podia ir para minha casa, mas se piorasse, que desse alguma... Ela já sabia que era, mas ela não quis, né? Acho que deu levinho, né? Mas é que eu tinha um probleminha de pulmão, por causa do usuário de droga, e o hospital também lotado. No crack, afetou, né? Afetou alguma coisa, né? Que eu tinha um probleminha de bronquite, às vezes, cada ano, sempre na época do frio, dava, e o Covid foi quase na época do frio, né?
Sempre dava um pouquinho, de vez em quando eu tinha que levantar. Antes da Covid e tudo, eu já, às vezes dava em mim um negócio de respiração, eu tinha que de madrugada fazer inalação no hospital, né? Aquela, tal. Aí tô em casa deitado, acho que isso era umas 2 horas da manhã, de sábado para domingo. Eu já tinha ido no hospital, tinha passado por aquele procedimento e tudo, e voltei. Aí, de noite, acordei assustado, com aquela falta de ar. Falei, nossa, filho, leva para o hospital, eu não aguento. Eu já não estava aguentando, eu já estava dando aquela falta de ar mesmo. Aí cheguei no hospital, meu filho levou correndo, chegou lá e, rapaz, se não me engano, acho que o Marquinhos, seu cunhado, enfermeiro, acho que fez o procedimento de mim e tal, acho que foi no domingo de tarde. Acho que foi no domingo à tarde, porque eu voltei no madrugada e tal, cheguei lá e tal, aí deram uma injeção em mim, acalmou aquela euforia, voltei a respirar normal, voltei para casa. Foi no domingo à tarde. Aí quando foi no domingo de tarde, de novo, cara. De novo. Aí já tá aquela falta de ar. Aí começou a dar falta de ar mesmo, aquele desespero, sabe aquela ânsia, parecia que ia dar alguma coisa. Aí já tava com aquela tenda no hospital para fora ali e tal. Aí a mocinha fez a tenda. Não, eu falei, não, meu, tem que entrar, tem que ser atendido, não tô legal. Aí jogaram lá. Aí colocaram lá, aí o seu cunhado fez, aí passou pelo médico. Aí o doutor assim, então, mas você vem aqui sem máscara, sem nada, senta aqui, e se eu pego, o doutor, meu, eu não tô para ser questionado, eu quero ser, meu, eu não tô aguentando. Aí tal, deu uma esfregada e aí tal, levou lá e deu outra injeçãozona aqui para tirar que ela não foi melhorando. Aí eu fiquei no processo, aí eu fiquei afastado da empresa, fiquei em casa. Aí eu tentei até dar um trago no baseado, isso ruim na segunda-feira, por isso que eu falo para você. O crack, mas não, que eu sabia que eu não ia aguentar. Mas a maconha, então, aí eu já não aguentei, aí eu já vi que falei, não. Falei, bom, aqui isso já era Deus trabalhando. Presta bem atenção, já era Deus trabalhando. Eu insisti, mas já era Ele trabalhando, porque, ele já tinha me livrado. Eu não precisava ser internado. Eu tinha tudo para ser entubado. Pressão alta, diabetes, problema de bronquite pulmonar, obesidade. Eu era um cadáver vivo. Falava, pegar o Covid e morre. Você está compreendendo o que aconteceu com outras pessoas? Mas, que eu sempre bato numa tecla. O que é dele, eu sei que um dia a gente vai embora, sem dúvida, que ninguém vai ficar para semente. Mas o que é dele, enquanto você não cumprir o projeto, o propósito que ele tem para você aqui, você não vai. Só se você querer. Só se você for transladado. Se levar os centros da hora, para fazer que nem fez com Elias. Não, mas tem por exemplo, você tem um projeto, Deus tem um propósito, e aí você não quer. Aí já é diferente. Aí já é diferente. Mas não, todo momento que eu estava no mundo usando a droga, eu trabalhei numa empresa chamada Usina São João. Trabalhei com trator. E quantas vezes eu pegava a chorar, mas chorar mesmo, entendeu? Trabalhando com o trator, às vezes deslocando de área para uma outra, mas chorar, questionando Deus, o porquê comigo? Por que comigo? Um dia foi até interessante. Eu desci no morro da Fazenda Bela Vista com o trator, leiradeirinha de paia, né? E comecei a chorar, e não sei o que eu falei. Se o senhor estiver comigo, me manda sinal. Sabe que do nada, a hora que eu falei, caiu, não sei se foi coincidência, ou Deus, aquela estrela, a gente fala estrela cadente, né, que cai. Mas na hora que eu abri a boca. Era de noite. De noite. Ali eu comecei a entender, ver que Deus está no barco. E nisso, antes de eu ter pegado isso daí, entendeu? E eu vinha me questionando, né, Aí deu tudo isso que deu, minha mãe morreu, enterramos minha mãe, peguei e tal. Aí tô em casa ali, pau, aí, eu já comecei a sentir algo diferente, já comecei a pegar a Bíblia, porque o cara, quando ele toma um baque, a primeira coisa que ele faz, se ele for evangélico, ele corre pegar a Bíblia para ler. Você pode ter certeza. Mas eu não estou falando mentira, isso acontece com qualquer um. A primeira coisa que ele faz é fazer juramento para Deus, nossa.
Mas aí, por exemplo, se nem você está falando de juramento, você fez um juramento também. Tira dessa, se não me leva, porque eu vou voltar para o teu caminho. Nossa, Senhor, eu vou voltar lá dentro do hospital. do hospital. Mas aí você sai do hospital. Saia do hospital. E aí não lembra dessa promessa? Lembro sim. Lembro. Se eu não lembrasse, eu não estaria aqui. Lembro sim. É que o momento que a aflição que era estar ali naquele leito, Desespero. sabendo que o nego estava morrendo, de vez em quando eu olhava, passava nego coberto. Isso já foi. Aí foi. Ai, moço. Eu falo pra você, pensa num homem barbado chorando. A Merinha da perninha cruzada fazendo os laudos, agora você chora, né? Aí até ali eu comecei a falar de Jesus Cristo. Falei, não, mas eu era assim, sou desviado, isso e tal. Entendeu? E aí passou esse processo. Eu voltei para casa, fiquei 27 dias afastado pela Covid, fraco. Rapaz, um dia precisei ligar pro seu cunhado no hospital, porque eu ia no banheiro, eu pedia para Deus para não ir no banheiro. Né? Eu ia. Moço do céu, não saía nada, que dali queimava, cara, que a Covid. Parece que é aquele velho ditado, Deus me livrou de tudo, mas eu tinha que passar por um processo para cair a ficha, para cair a real. Porque se de repente eu sair do nada ali sem sentir algum sintoma, provavelmente às vezes não estaria aqui hoje. Você está compreendendo? E aí, rapaz, eu liguei pro seu cunhado no hospital, ô Marquinhos, papai, não aguento mais, não sei o quê. Ele falou, não tem o que fazer, meu, faz uma amassada de batata aí, come. Aí eu peguei que dali, fui fazendo, foi o que foi. Aí fui tomando os remédios que não tinha remédio, né, meu, Aí foi indo, foi passando, foi chegando, já fui mudando. Mas a parte do céu, não dormia no quarto, dormia na sala, porque... Para não pegar, porque era minha esposa, meu filho no quarto, e eu, então, quer dizer, dormi 30 dias na sala, no colchão, no chão, fraco. Pai, acho que tomava 3, 4 litros de água na noite, porque eu tinha muita sede. Aí, graças a Deus, orando, rapaz, foi onde que eu peguei mais aí que eu comecei a sentir a presença de Deus. Né? Por isso que eu falo para você, às vezes, do hino que edifica. Tem aquele hino que não edifica, tem aquele hino que não tem importância. Só exalta a pessoa. Que está ali cantando, mas tem aquele hino que o cantor parece que, o irmão que está cantando, parece que ele passa para você aquela letra passa para você uma coisa, meu, e ali você desaba a chorar. Você tá entendendo? Pô, rapaz, foi o tempo que eu mais busquei e ouvi hino na minha vida, e através disso é que hoje o que mais eu chego em casa já é hino, harpa, rapaz, muitos hinos ali, não vou lembrar hoje nesse momento, que já lá vai fazer quase 4 anos já, mas muitos hinos edificantes mesmo, que rapaz, que me ajudou bastante a me fortalecer, ler a Bíblia sentadinho, com aquela fraqueza. Quando eu peguei esse problema da Covid, aí fiz o teste, eu estava com Covid mesmo. Fiz 3, 4 testes, os 3, 4 testes deu. Aí o médico falou, nem adianta você ficar fazendo, isso vai demorar para sair, de 3 a 90 dias, e foi mesmo. E, rapaz, uma secura na garganta, o tempo que nós estávamos falando aqui, eu não consegui. Eu falava 2, 3 minutinhos, já não tinha mais. Mexeu com a garganta. Mexeu com a garganta e com a visão. Essas letras aí mesmo que eu tô vendo aqui, ficava tudo por 90 dias. Até procurei um oftalmologista e tal, mas o cara falou, é velhice. Eu falei, doutor, não é, meu. Sou motorista de caminhão, pô. Eu enxergo uma placa de pare a 20, 30 metros, eu consigo ler a placa de pare. Agora não, parece que ela tá... é velhice, não. Aí passou os 90 dias, 100 dias, aí voltou normal. E aí, como foi a volta na igreja? A volta na igreja, eu tinha prometido que ia voltar, né? E como que aqui era seu lugar, sentia no meu afeto, no meu coração, que ia voltar. Aí se não me engano, não sei se foi fazer um culto na minha casa. Foi antes, foi? Foi antes, né? Antes de você voltar, foi? Foi antes de voltar, foi.
Porque até o que eu tinha passado aquele processo, ainda não tinha voltado, tinha ficado em recuperação, não podia ir para lugar nenhum. Você tá entendendo? Aí mesmo voltei, já não, ainda continuei não usando mais a droga, mas ainda estava tomando uma cervejinha e tal, pá. Só que aí, sabe quando você já não começa a ter mais prazer, você não começa a ter mais de estar, daí comecei a lembrar lá do hospital. Né? Aí foi aonde que... Amanhã não vai na igreja. Mais ou menos isso daí. Aí você veio. Aí eu vim, cara. Aí eu vim na igreja. E quando você entrou? Eu já tinha, eu usei droga aqui, tava tudo sem nada, sem telhado, no chão, de repente eu volto, já tá o contrapiso, já jogado, telhado, né? Quando você vê tudo isso? É uma viagem, cara, aí que eu sempre falo, que pode ser Assembleia de Deus, pode ser igrejas milionárias, bilionárias. Quando Deus está no negócio, como foi com Davi, como foi com José lá no Egito, né? Como foi com Moisés, conduzir milhões e milhões de hebreus a um lugar que eles só tinha a promessa que ele era o libertador, mas para onde ia, não, só sabia que era uma terra. Mas qual terra? Ele passou um processo no deserto com esse povo. Assim foi seu processo. Meu processo. Você entra na igreja, Carlinhos, você sente aquela emoção. Volta tudo. E aí, você olha para esse canto aqui. Puta. Você lembra? Rapaz, eu lembro, eu fico lembrando, falo, Senhor, nossa, o primeiro dia que eu entrei com esse canto, eu derramei lágrimas. Falei, Senhor, como que pode, né? O cantinho que eu usava droga, hoje eu tô aqui, na tua casa. Mas aí esse processo da volta, Carlinhos, foi fácil? Ou você estava lutando contra aquilo todo dia? Não. Porque você queria usar e eu lutava contra? Como é que é? Não, foi um processo que... É um relato interessante, que antes de acontecer todo esse processo, eu fiz uma viagem para Minas, para Delfinópolis. E lá, como que eu falo para você, eu sempre fui um cara temente a Deus, sempre confiei em Cristo, sempre Ele foi o meu Deus, o meu Salvador, o meu provedor, o meu restaurador. E fomos fazer uma pescaria, estava num bairro, aí o rapaz falou, nós vamos lá pegar uns lambarizinhos lá no riacho, e para nós ir para o Rio Grande para nós pescar o tucunaré. Vamos lá, tá. E aí, né, levei uma canequinha de alumínio, cheguei no riacho, né, Por isso que eu falo da água corrente. Nós temos que prestar muita atenção. Hoje eu vejo muitas pessoas que se batizam dentro de piscina. Porque não. Presta bem atenção na água corrente. Eu lavei meu rosto, acho que umas 8, 9 horas da manhã, lavei meu rosto naquela água gelada que vinha lá da cachoeira da montanha, tá, gelada. E tomei um copo d'água, falei, Senhor, que maravilha. E deitei, falei, Senhor, vou deitar aqui que leva o vício da droga a mim embora. Principalmente do crack. Presta bem atenção. Fiquei 5 dias lá, eu retornei, já não retornei, fiquei usando a maconha e bebendo, mas o crack já não tinha mais vontade. Fiquei por 9 meses, cara. Mas qual foi o meu erro nessa? Não ter me apegado a Cristo. Eu achei que o lugar tinha, eu achei que eu ia suportar, mas nesse momento eu não procurei a ajuda de Cristo. Você estava achando que o problema era o lugar. Era o lugar, que eu voltei, mas não voltei mais usando, eu vi os caras usar, já não tinha mais vontade, não tinha nem mexia nada. Nem nada. Presta bem atenção como que é o outro processo depois. Fiquei por 9 meses. Aí, num dia eu voltei de novo a usar, cara.
Aí passando por todo esse processo, tal. Nessa volta para a igreja, foi diferente. Teve um processo de abstinência. Total. Aí você volta e você não usa mais. Não uso mais. Nenhum... Nada, nem maconha, nem com a bebida. Porém, geral, assim, seco. Hoje não bebo mais, não fumo mais, não uso droga mais. Mas nenhum... Nada. Pitadinha. Aqui, meu, aí depois que eu... E na igreja, vindo na igreja. Só que aí começou aquele processo, que o inimigo é sujo, né, meu? Satanás ele é aquele... Tem as suas artimanhas. De tudo, meu. E o que eu vou falar aqui, muitos usuários de crack vai relatar. O quê? Eu passava com o caminhão, trabalhando com o caminhão perto da biqueira, meu, dava aquela reação, meu, eu tinha que passar correndo para parar aquela reação na barriga, porque o crack mexe com a barriga, a bestinha na barriga, caganeira, nossa, isso foi por um ano, eu estando dentro da igreja, por um ano, meu, pai do céu. Só de lembrar em pessoas que eu fazia, eu via pessoas que eu tinha usado junto, nossa, já dava aquela sensação que ele já mexia com o intestino, cara. Foi um processo. Aí foi indo. Eu passava aí na Rua do Pedreiro, ali em cima no pastinho. Nossa, pai, eu tinha que passar com o caminhão correndo. Então os caras perguntavam, não, meu, para passar aqui, porque se passava, acabava. Se vier no inimigo, Diego, é complicado. Passava, acabava aquele perímetro daquela agonia, abstinência da agonia. E a coisa mais esquisita, cara. Parece que você vai fazer a necessidade na cárcere, e não é, meu, psicológico. Meu, quando eu passava perto, parece que eu tava dando o primeiro trago. Você passa, entendendo? Meu, isso aí foi um processo de mais de ano. Foi mais de ano. Passava dele, eu não tinha vontade de usar, não. Os lugares que eu frequentava, que voltava, eu voltar, retroceder para... Você vê como inimigo é sujo. É a mente. Mas você persistindo. Persistindo. Não, eu não tinha o desejo de usar. Quando dava reação. Quando passava nos lugares. Dava uma reação. Onde que eu passava a comprar, onde que eu usava. Dava uma reação no corpo. Dava reação no corpo. Foi mais de ano para sair essa... E eu falo para você, é um processo longo, demorado. E eu vou falar para você, às vezes a gente até sonha usando ela. Entendendo? Só que toda vez que você vai dar, parece que é uma coisa corta. Quer dizer, Deus agindo até no sonho. O inimigo é astuto. E muitos falam que não, mas a gente tem luta até no sono. A gente parece que tem uma luta ali complicadíssima. E eu passei por tudo isso daí, cara. Por todo esse processo. Hoje não, hoje já passo perto de onde que não dá nenhuma reação. Não. E as pessoas que usaram com você? Hoje vendo, se admira. E um detalhe interessante, muitas pessoas que usaram comigo naquela hoje também pararam. Olha que benção. Um é os que você conhece, o Negão Devagar, Pelé ali embaixo. Pelé ali embaixo. Nossa, o Pelé, nós dois era, como se diz, o short e a cueca juntos, né? Você entendendo? Uhum. Hoje ele parou com tudo, hoje que vê eu, nossa, então a gente fica feliz. E outras pessoas, que não vou citar nome aqui, né? Não citei o nome desses dois, porque são muito amigos meus. E hoje, o Pelé, eu não sei se ele vai para a igreja, mas o Negão ali vai para a igreja, então é satisfatório, encontrei ele esses dias, nossa, ele é alegre, contente, eu também contente, entendeu? Então são coisas que, são amigos que naquela época eram amigos mesmo, né? Não era aqueles caras que amigo droga, não, eram amigos mesmo que quando você não tinha ali, dividia, mesmo que fosse um pouquinho, tinha dia que não, mas tinha dia que, era um processo normal da droga. Então, quer dizer, a gente admira. Mas passou, né, Carlinhos? Passou, graças a Deus, passou. Hoje você não tem vontade nenhuma mais. Não. Segue agora, arrisca. Por isso que eu sempre falo que esse retorno meu para casa do Senhor foi diferente. Você pode ver, eu sempre toco nesse assunto. A diferença. Por quê? Muitas coisas que eu vejo hoje, como o estudo bíblico, os fatos, o interesse de eu procurar, pedir para Deus o entendimento, a sabedoria, porque eu li a Bíblia
Eu sei ler a Bíblia, mas lia, mas não sabia interpretar os textos, colocar, analisar, fazer um respaldo. Não, né? Lia a Bíblia normal, entendeu? Acompanhamento gráfico, como eu já li ela uma vez na primeira, quando eu me converti, eu li ela inteirinha, entendeu? Mas deu por ler. Dei por ler, não entendi os fatos. Hoje não. Hoje Deus me capacitou de uma certa forma que eu não sou teólogo, não sou nada, mas Conhece. Pode sentar qualquer um nessa mesa aqui, nós vamos debater de igual para igual. E não tem estudo, só tem a 4ª série. Então, quer dizer, hoje a cabeça é diferente, o modo é diferente. Quando eu me converti, eu era um dizimista fiel. Como eu falei para você. Por isso que eu sempre falo para você da tesouraria. Eu vou voltar a tocar no assunto. Se tiver alguém que é um tesoureiro e está, lesando a obra do Senhor, não faça isso. Como antes de nós começar o texto, eu estava lendo lá em Levítico, o que é do Senhor, não mexa. Não mexa. Por isso que eu falo para você da resistência, a não perda total, da vergonha na cara, de cair mesmo, de perder, abandonar a família, de ter sido sim usuário de droga, mas não a droga me usar, de ter sido uma pessoa que Deus, por mais das dificuldades, nunca me deixou passar fome, nunca me deixou passar necessidade, nunca me deixou, por causa do quê? Quando eu tive o privilégio e a oportunidade de tomar conta do que é dele, você foi fiel. Eu fui fiel, fui justo. Então... E também, Carlinhos, há um temor por trás disso. Por mais dos percursos que eu ocasionei o erro, você tinha temor. Ele não me desamparou e eu tinha temor. E sempre uma coisa que muitos que usaram comigo vai poder falar isso daí com mais precisão, com mais... todas as vezes que eu estava usando, quantas as vezes nós não fazia, às vezes não usando, ele acabava a droga, então não tinha o que fazer, nós ia falar da Bíblia. Eu sempre era o que falava, o destaque, o porquê isso. E usando droga. Não, pai, usar droga, você vê que interessante? Mas sempre estava ali puxando alguma coisa. Então, mas não fala mal da minha santinha e tal. Não estou falando mal da sua santinha. Eu confio no Deus vivo, no Deus poderoso, Deus que não está no madeiro. Ele se livrou do madeiro. Ao 3º dia ele ressuscitou. Então, como que vai poder fazer algo para você? É duro. Você está compreendendo? Quem vai fazer algo? Porque eu sempre falo uma tese, entendeu? Várias religiões. O Espiritismo, eles falam na reencarnação, disso, daquilo, mas ele não fala para você onde você vai morar depois da morte. A Umbanda te fala tanta coisa, mas também não fala para você depois da morte onde você vai, para que local que você vai, para onde você vai. Isso também não fala. Quem é a única pessoa que fala para você após a morte, depois que você morrer, você tem o quê? Salvação. É isso que faz a cada dia eu acreditar no meu Senhor Jesus Cristo, que é o que morreu na cruz para nos salvar, e no Todo-Poderoso, né, meu? Jeová. Então, quer dizer, por mais que eu sempre vou voltar a repetir de novo, por mais que o percurso que eu ocasionei de fazer os percursos errar, porque é a gente que decide os percursos. Lógico. Deus, ele dá um percurso para você traçado aqui. Já. Faz isso. A gente dá os perdidos. Mas eu sempre falo, sempre bato nessa tecla, que foi a fidelidade que quando eu tive a oportunidade de mexer com o que é dele. E essa oportunidade você foi fiel. Fiel que eu falo pra você, eu tinha medo, cara, de errar numa conta e, sabe, fazer as contas e, rapaz, eu fazia do mês a revisão para bater exato, para ver se não faltava o centavo. Nossa, não, peraí. Não, mas aqui tá marcado nos dias que entrou tal, por que não tá batendo? Então você tinha que recalcular para ver o que era. Eu falei, mas eu não peguei, não mexi, o que aconteceu? Né? Aí você
Talvez diga, não, tá aqui que você... E aí por isso, então, você está nessa tese que Deus te manteve de pé. De pé, porque... E os fatores que eu sempre falei para você, porque eu estava afastado, mas é como eu cito os casos quando eu trabalhava na usina São João, de noite, quantas vezes chorando, quantas vezes me questionando, Senhor, por que comigo? Pô, eu não maltrato ninguém, nunca matei, nunca fiz algo de errado, nunca prejudiquei meu inimigo, nunca... Até com o meu inimigo, nunca tive desavença, não tive nada. Por que comigo, Senhor? Né? E então, foi isso que foi alimentando a gente também, porque, você pensa que para mim foi fácil de eu ter me batizado, descido das águas, ter sido um diácono, um tesoureiro da casa do pai, um presbítero, fazendo tudo que eu estava fazendo, sabendo que se eu morresse, ia pro inferno. eu ia para o inferno. Eu sabia quantas vezes eu não estava ali usando drogas e batia aquele desespero, porque a droga, assim, tem hora que você está ali, daqui a pouco ela bate no desespero, ainda mais quando você começa a pensar em causa começa a dar algum probleminha, não sei, de dar alguma reação por mal alimentação, que você não comeu, noite de dormir, dá uma reaçãozinha, primeira coisa que vem é que você vai morrer, aí você começa, então quer dizer, então eu perguntava, eu questionava eu mesmo, comigo mesmo, eu falo, por que isso daí, entendeu? Pô, eu sou trabalhador. Quantos colegas meus não davam, Sardinha? Deixa disso, cara. Você é um cara trabalhador, um cara bom, pá, um cara que onde você chega é só alegria, só tranquilidade. Pô, para, tá vendo? E aí a ficha vai caindo. É complicado, né? É a mesma coisa você ver um pastor desviado, cara. É triste, não é? Um cara que conduziu ovelhas, que conduzia, é um escolhido para conduzir as ovelhas, de dar um bom testemunho e de repente tá afastado, tá usando droga. E um negócio interessante, não sei se você sabe disso, nessas idas e vidas minhas no mundo da droga, eu vou falar uma besteira para você, cara. O que eu mais encontrei na madrugada foi evangélico. Obreiro, presbíteros, pessoas metida pastor, você entendendo? Você tá entendendo? Tudo usando droga. Tudo usando droga, cara. Tá vendo? Foi o que eu mais vi nessa caminhada, e pessoas desviadas da igreja. E o interessante é que essas pessoas, você vai fazendo debate, todo mundo conhece a Bíblia, fala de Salmo, você precisa ver, tinha vez que a gente, que nem eu comentei, você acabava a droga, não tinha o que fazer, tinha 10, 12 pessoas, e muitos ali que pregavam, que vinham de clínica de recuperação, que lá a clínica evangélica, que sabia de tudo e tal. Rapaz, você precisava ver, parecia que, mesmo estando naquele momento, mas parecia que algo estava fluindo. Deus estava usando. Você está compreendendo? E Deus faz da maneira dele, né? Da maneira dele. Ele usou Raabe, uma prostituta. Quem que vai interferir a maneira de Deus usar? Não tem como, porque se você analisar lá Raabe, os 2 espias de Josué que mandou, na casa de quem que eles bateram? Foi na casa do sacerdote? Não. Foi na casa do rei? Não. Foi na casa de quem? Da prostituta. E aí, pela fidelidade dela que teve com os 2 ali, eles pouparam a vida dela, e dali para frente, Raabe, a Bíblia não se cita mais, mas Raabe não foi mais prostituta, e foi salvo ela e a casa dela. A gente não se tem o percurso de Raabe, mas provavelmente deve ter casado com um israelita e fez família. Eu ainda não estudei isso, mas ainda quero tentar ver se eu consigo algo disso daí. Mas é interessante. Então, quer dizer... ele não usou pessoas... Drogada. Ele não usou pessoas cabaritadas, não. Ali, naquele momento ali, era o momento de falar daquilo, então, quer dizer, ali fluindo. Rapaz, você via pessoas que eu conheço, que passou, pessoas que eu nem tinha conhecimento, que sabia, pai, ali, pessoa pregar e falar os textos e o versículo... Eu entrava só com a tese, eu sempre gostei de tese, né? E os caras falando, não. Eu vim lá do Bezerra, passei pela clínica tal lugar, lá a gente meditava na palavra, mas eu saí e tal, Mas você via que eram pessoas que o pensamento diferente, rumos diferentes, não era que nem a gente, eu saía dali, ia para minha casa, eu tinha minha casa, eu chegava de manhã, tinha o café da manhã, porque por isso que eu falo para você, Deus nunca deixou faltar, era o pão, o defeito meu era a droga. Só que no outro dia eu sabia que eu tinha que trabalhar, tinha meu compromisso com a empresa,
perdi serviço por falta de compromisso, de varar 2 dias na droga, sem chegar em casa, minha mulher desesperada, sabendo que eu não estava, mas aí o tempo foi passando, ela já sabendo que ela já nem ligava mais, não, tá lá. Aí a informação chegava lá, tá lá. Entendeu? Aí eu chegava em casa, a maior dificuldade do cara que é pai de família, que ele é usuário de droga, é chegar em casa. Com a cara limpa. Com a cara, e saber que tá tudo prontinho, minha roupa sempre lavada, alimentação sempre pronta. Né? Às vezes a mulher ficava brava, quem que não fica? Né? Quem que quer? Mas de novo, louco e tal. Mas pegava, tomava meu banho, dormia e ia trabalhar. Aí, no outro dia a mesma coisa. Foi vários anos desse jeito, mano. Nossa. Suportou mesmo. Rapaz do céu, mas é aquele velho ditado, né? Que eu sempre falo pra você. Deus sempre presente, né? E o que eu posso falar para você? Agradecer, né? As pessoas que estavam ao meu lado, minha mãezinha que já morreu orando tanto por mim, cara. Nossa. E quando eu... Sua mãe sabia? Nossa, e quando eu não tinha o dinheirinho, cara, a gente conta hoje, a gente dá até risada, mas eu não tinha o dinheiro, às vezes vinha do serviço, louco para dar um trago. E, mãe não tem 10 reais para mim tomar uma cerveja? Que cerveja, meu filho? Não é cerveja, para com isso. Meu filho. Sabia. Mas ela arrancava e dava, cara. Nossa, só isso é um... Isso é coisa que dói. Eu não esqueço, cara. E ela dava ali o dinheirinho, entendeu? Sabendo que era pra droga, cara. Ela sabia, mas eu era um cara meio impossível, cara. Não, mamãe eu trago, mas meu filho eu não tenho. Mãe, eu sei que a mãe tem. A mãe guarda o dinheirinho, mamãe eu trago. Ela falava, Tó, só tem 5, hein? Nossa, ali. Mãe, olha, nossa, rapaz. Meu Deus. Mas sempre orando por você. Sempre. Meu filho, volta para casa do pai. Você sabe, se Jesus voltar, você não vai, você vai ficar aí. Meu filho, que isso? Nossa, você não sabe a tristeza que você dá de estar aí. Olha. Trabalhador, meu filho. Nossa. Levava ela para tudo quanto era médico, sempre. Por isso que eu falo para você. Você cuidava dela, Carlinhos. Podia ter feito mais. Perdi muito tempo na droga. Podia ter feito mais. Ela gostava de comer minha comidinha que eu fazia, nossa. Pai. E o que dói mais assim é de ver que ela foi... Eu não vi o meu retorno para casa do pai. Mas eu tenho fé, confiança, certeza absoluta que da mesma forma que tem aquela passagem de Lázaro o pobre e o rico, que é uma distância, né? Você sabe disso, que é um separamento entre o inferno, né? O tormento e o descanso. Lázaro ali nos braços de Abraão, né? Mande só que Lázaro moe a ponta do dedo e toque aqui para refrescar um pouco, né? E fala para que Lázaro desça lá pregar para os meus irmãos e para ver se eles mudam lá o jeito deles ser, Abraão. Né? Fala, mas vocês não acreditam nem nos profetas que estão lá, quanto mais desceu o defunto lá. Então eu creio que algo especial acho que Deus fez por ela para... Eu creio muito nisso aí. Amém. Que um dia vai se encontrar. A Bíblia não relata sobre o encontro, você vai conhecer mãe e pai, mas que da mesma forma, né, que Lázaro estava ali no braço de Abraão e o rico lá vendo Lázaro lá, né? É complicado. Mas é a vida que segue e nós vamos lutar porque o percurso não acaba aqui.
ainda a grande jornada, enquanto você tiver fôlego, a luta, enquanto você estiver lutando, vai ter vitória, pode ter algum momento de derrota, mas logo Deus já dá a sabedoria, você se levanta, porque tem pessoas que hoje gostam de mim, tem pessoas que não gostam, né? A gente não vai conseguir agradar todo mundo como o Senhor agradou, nem ele conseguiu agradar. E a vida continua, mas é que eu sempre falo, a minha volta, o meu retorno de volta para os caminhos, né? Que eu era o filho pródigo, né, meu? Eu achei que eu estava estruturado, mas não estava. E o retorno meu agora, o retorno meu eu sempre gosto de falar, não nem para me exaltar, para me engrandecer, não, porque não pertence a mim, né? Pertence a Deus, tudo é dele, ele que me dá o pão de cada dia, o trabalho, o salário. É por isso que eu sempre falo que a mudança foi diferente, como já dei testemunho, né, da mudança, desses 3 anos e meio do retorno que eu voltei para a casa do Pai. Ele mostrou para mim que ele é fiel. Mas seja fiel com ele. É porque você quer receber algo de Deus, você precisa dar para Deus. Porque eu vejo sempre testemunho de... não, você vê que o meu testemunho não é do que eu consegui, não. Porque a partir do momento que você se fideliza com Deus, ele vai se fidelizar com você. A partir do momento que você começa a buscar o que é de Deus, ele passa a dar para você o que é seu. E a partir do momento que você começa a entender, a compreender que o único caminho que conduz ao céu é Jesus, então você passa a entender que sem ele nós não somos nada. Eu estava esses tempos atrás assistindo um testemunho de um ateu, né? E ele estava explicando que ele era ateu, hoje ele se converteu. Não sei o nome dele, mas é interessante, né? Que ele começou a ver um homem como Jesus, que ele... Como que um homem pode ter vindo, pregado amor, suportado, morrido por pessoas, nunca, sempre não querendo guerra, não querendo conflito, sempre mostrando, pregando o amor, 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 e acabou sendo morto por pregar o amor, porque ele sempre falou, eu não vim para mudar a lei, não vim para mexer na lei, não, só para que se cumprisse, porque as leis estavam ali, os 10 mandamentos, mas já não tinham mais cumprimentos, já não tinha mais fidelidade, e sujeitou, né, a descer aqui, né, porque momentos se fez homem, momentos se fez espírito, né? Quando ele andou no mar, ele era espírito, mas quando ele estava no barco, ele era homem. Então, quer dizer, carne sujeita a pecados igual a nós, mas não pecou. Então, quer dizer, e a tese foi amor, e por ter pregado o amor, a compaixão, a misericórdia, no caso de Maria Madalena, prostituta, que querendo apedrejar, ele falou, não, tira a primeira pedra, que não tem pecado, ninguém conseguiu fazer nada por ela. E os mesmos que ali viram tudo esses feitos, essas maravilhas que ele fez, nem todos, mas a maioria que viu, estava ali, compartilhou com ele, principalmente os apóstolos ali, que se falam de Judas o traidor, mas Pedro foi um deles, Tomé foi aquele desconfiado, os outros, quando ele estava lá abandonado, como foi falado, ele ser abandonado lá e... Então, quer dizer... Na verdade, todos correram. Todos correram, então, quer dizer... E hoje nós estamos num patamar elevado do evangelho, que ainda há muitas mortes por aí em países, como os países que não deixam o evangelho entrar, são mortos. Diversas coisas, atrocidades que acontecem com o cristão, que a gente nem sabe, que a imprensa não divulga, porque
não é interesse da imprensa divulgar o que estão fazendo com os cristãos, porque aí esbarra na Bíblia que isso vai acontecer. Muitos por causa de mim morreram. Então, quer dizer, são coisas que a gente ainda continua, e hoje eu fico, né, às vezes muito triste de ver hoje como tá, mas é que a palavra se cumpre também, né? Tá se cumprindo, né? O amor se esfriando, pessoas já não dando mais crédito, muitos. Por isso que eu mesmo sendo um presbítero, como eu falei para o pastor Davi, a minha volta eu vou voltar, mas o meu lugar vai ser banco, por enquanto. Ele já vai 3 anos e meio, agora que eu tô... Por quê? Vejo muitas pessoas que se desviam da casa do pai, que é isso e aquilo, amanhã já está no púlpito de novo e não vive o que estão pregando, entendeu? E... Não. Então eu possa ser exemplo, né? Disciplina, porque temos que ser disciplinados. Porque se no mundo do crime, no mundo da droga, tem disciplina, até ordem para você fumar. Se eu chegar, não é porque eu cheguei não, mas se tiver, você tem que esperar a sua vez, entendendo? Não pode ter falha, porque você sabe, se tiver falha no crime, você morre. E às vezes na casa de Deus a gente quer de qualquer jeito, de qualquer maneira, você tá entendendo? Sem compromisso. Sem compromisso. Sem satisfação. E não é bem assim. Não, por isso que esse retorno meu para casa do pai foi um retorno diferente. E aí veio a libertação total, cara. E, é que eu falo para você, cara. Hoje, eu já, através do Senhor Jesus Cristo, o entendimento que Ele está me dando, sabedoria, não vou falar para você que a gente tem aquela propriedade de libertar drogado, não, mas a gente tem um testemunho muito maravilhoso que às vezes possa impactar. E vai, porque o que eu tô mais surpreso de muitas pessoas, como eu falei, que usavam junto comigo, hoje eu encontro, parei também, meu. Sardinha, parei, nossa. Entendendo? Pessoas que eram consideradas e que jamais pessoas olhavam para aquelas pessoas, achavam que ia parar. Que é o caso do Pelé. Não, jamais, mano. Pô, de repente, eu vejo ele, até nós dois dar risada, né? São coisas, né? E muitas pessoas aí parando, e vejo muitos colegas ainda que estão aí, né? Infelizmente. E o duro que são tudo conhecedor da palavra, né? São tudo conhecedor. Eu falo para você, mano, eu andava na noite e o que eu mais vi foi desviado. O que eu mais vi foi desviado, cara. Triste. O que mais vi foi desviado, e é que eu falo para você, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas a cada dia eu estou tentando se esquivar, sair fora das coisas que não edificam, né? Às vezes muitas pessoas me convidam, vamos lá em tal lugar, mas eu não vou. Para mim lá, para ver, eu não falar nada, eu fico em casa ouvindo hino, lendo a Bíblia, até dormindo, é melhor. Você tá entendendo? Por causa do quê? São esses tipinhos de coisinha que começa. Né? Uma coisa puxa a outra. Porque lá você vai em certos tipos de festa, que você não vê ninguém falar de Deus. Você não vê ninguém falar de amor, não, é só bexiga de internet, é só coisa, nego mostrar, bebida. Coisa que não me agrada, meu. Você entendendo? Não me agrada. Eu chego do meu trabalho hoje, eu chego em casa, tomo meu banho, sento ali, ligo ali, ouvindo o hino, põe o hino da harpa, deito ali. Pô, gostoso o hino da harpa, né? Televisão quase hoje muito pouco, meu. Eu prefiro mais estudo. Por isso que eu falo para você que eu vou ter diferente. É o estudo, procurando entender a história. Porque o evangélico, ele é muito maravilhoso, mas ele tem uma história obscura nele também. Muitos não vão a fundo, mas tem. Tem que pesquisar. Lá atrás, lá quando começou, na época de Alexandre o Grande, Constantino, depois veio aqui na frente, depois veio os anabatistas, ixi, pai do céu. Tem muita coisa. Eu estava lendo um estudo aí do Ministério Batista,
de Campo Grande. Viu como começou, aquele pouquinho de pessoas lá no começo, lá quando começou e tal. Meu, cristãos matando cristão por causa de política. Tem muita coisa para chegar no que nós somos hoje. E às vezes muitas pessoas não... ainda está dentro da igreja brincando ainda. Exatamente. Mas Carlinho, prazer enorme. A sua história de vida é maravilhosa. Seu testemunho é forte. E eu quero que alcance vidas aonde chegar esse testemunho teu, que venha resgatando. E deixe uma mensagem aí desses jovens, Carlinho, que hoje estão nas drogas, que hoje estão perdidos, que hoje estão nessa situação que você estava. Eu agradeço a oportunidade de ter sido convidado aqui para dar o meu testemunho, coisa que muitas pessoas falar o que eu falei aqui não falam, não tem coragem. Não tem coragem, porque é por isso que eu falo para você, viver uma intimidade com Cristo, você tem que ser realista. Você não adianta se esconder atrás de uma Bíblia. Uhum. Porque tem muitas pessoas que ele já nem anda mais com Bíblia na mão para não ser reconhecido que ele é, por causa do quê? O modo de vida que ele vive. Então não é compatível com o que ele fala. Então, sou errado, tenho falhas ainda, posso ter falhas ainda. Mas a cada dia tentando ser que nem Davi, reconhecendo meus erros e pedindo perdão para Deus. Isso foi a maior maravilha que Davi conseguiu perante Deus, mesmo depois do pecado. Ele se arrependeu e soube se humilhar e reconhecer os seus erros. Aconteceu comigo. Agora, para os jovens de hoje aí, é que eu deixo. A droga não leva a nada. A droga não leva a nada. São momentos prazerosos, mas são momentos de prazeres que não edificam. Pelo contrário, que destrói a cada dia. São momentos que, às vezes, você acha que é alguém, mas não é nada. Tem momentos que você acha que você é o bambambam, você não é nada. Um mérito que hoje você está, no outro dia você não tem um pão para comer. Você está compreendendo? Quantos e quantos eu vejo aí vendendo drogas na biqueira e se achando, sou isso, aquilo, no outro dia não tem um copo d'água para tomar. Não tem um pão para se alimentar, porque o dinheiro que ele ganhou na coisa, ele torrou à noite, passou na droga. E no outro dia que cai a ficha, cai a realidade, ele não é ninguém, é uma pessoa comum, sem objetivo na vida, sem ter projetos nenhum e sabe que o futuro pisou, morre. Então a única forma que eu deixo para eles é procurar Cristo, entregar a sua vida para Cristo como eu entreguei e pensar que são prazeres momentâneos, passam rápido, a idade chega e aí você olha para trás, o tempo perdido você não recupera mais. Aí aquele velho ditado que eu sempre falo, procurar fazer algo para Deus na sua juventude, não esperar a velhice, quando você já não tem mais força para nada. Aí fica difícil. Então, quer dizer, hoje você vê nas esquinas aí, a gente fica lamentável ver hoje, né, não só jovens, mas também moças, né? Tá aí, e é difícil, porque quem sofre é o pai com a mãe, cai numa cadeia, é o pai com a mãe que tem que ir, porque aqui você tá tentando, lá embaixo você não tem ninguém. Aí toca a mãe passar humilhações ali numa porta de visita. Porque minha mãe sempre falava, se cair lá embaixo, nunca foi mesmo. Nunca foi mesmo. Então, quer dizer,
há muitos detalhes que hoje o jovem não percebe, né? Hoje quer andar de tênis, isso, aquilo, né? Aí esquece que é o pai e a mãe que trabalham para pôr o pão em cada dia dentro de casa. E às vezes a mãe ainda tem que escutar coisas que dói o coração. Isso quando o filho não rouba o que tem dentro de casa para vender. Né? Isso quando a mãe não tem que pagar a dívida do cidadão na rua que der para não morrer. Então aí, a droga compensa? Esse é o meu recado que eu deixo para essa juventude que vem vindo aí. A droga compensa? Ou o Senhor Jesus que compensa? Aí você escolhe. Esse é o que eu deixo aqui. Agradeço pela oportunidade, né? Por ser entrevistado por você, Diego, que eu vi. Eu posso falar que eu vi. Criancinha e hoje pai de família. 4. Aí, pai, precisa parar a fábrica também. E para mim é satisfatório, é um enorme, grandioso, maravilhoso, que Deus, né? Posso ter esquecido alguma coisa, Deus pode me lembrar depois, devia ter falado isso, porque Deus lembra, viu? E no percurso você vai, devia ter falado aquilo lá. Tá? E vida que segue, é isso daí. Agradeço mesmo, se tiver pessoas aí assistindo, né? E que é um testemunho verdadeiro. Se quiser saber mais, aqui fica na igreja, fica na rua Tecelã, número 210 aqui. É só chegar aqui, chama o irmão Carlinhos, ou o pastor Davi, ou o evangelista Diego. Se quiser saber mais, se quiser saber como que foi a mudança, porque tem muitas coisas que a gente não conta, né? A gente não vai ficar contando muitos detalhinhos e tal, porque, né? Senão a entrevista vai demorar 3 dias aqui. Mas que a gente pode, o que eu puder ajudar, de poder, né? Informações, porque o que eu estou falando aqui é o básico. Só que a gente sabe de muito mais coisas, né? Pessoas que acabam se fazendo cada loucura aí para, né? Usar, é complicado. É um lado obscuro da droga que eu nem gosto de tocar no assunto, porque você vai se expor muito, né? Mas é complicado. Eu vi cada cena que é de cortar o coração, mas agradeço a Deus, primeiramente Ele, por ter me libertado, por não ter desistido de mim, porque o maior problema do ser humano é quando Deus desiste dele. Não tem mais jeito. Aí fica complicado. Porque Ele não quer, né? Porque sempre tem uma solução, mas quando você não quer... não tem como ele agir. Aquele velho ditado, ele é tão poderoso que é, mas ele não tem poder de interferir no seu querer, no seu gostar, no dia a dia, eu sei que escolhe. Se você achar que tomar um copo de veneno faz bem, ele não vai falar para você que não faz. Tome. É isso. Agora, se você pegar uma Bíblia dessa e ler, e você entender amanhã depois sair pregando, porque algo mudou. Como diz um ditado de um pastor que foi num presídio, levou 2 livros, uma Bíblia Sagrada e um livro de Jorge Amado. Depois de 4 meses ele voltou lá, na cela que ele largou o livro de Jorge Amado, ele perguntou, e aí, o que vocês acharam da história? Eu li aqui, interessante, legal. Quando ele foi onde estava a Bíblia, 5 pessoas convertidas. Só de ler. Então, quer dizer... Ela fala por si própria. Não preciso falar mais nada. Agradeço mesmo, obrigado. E obrigado, e graças a Deus. Amém, Carlinhos. Eu que agradeço de ter ouvido esse testemunho, já sabia, mas eu queria compartilhar com todos. E é isso. Vocês que estão assistindo, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal, para nos abençoar, para nos ajudar, para crescer, para edificar vidas. É isso. Bora!